sou a Maíra, mãe da Nara, que está com 5 anos, criadora aqui do Campo do Mar. E hoje eu estou aqui para falar com a Clara, que é minha parceira do Tenda Materna, o podcast que a gente tem juntas, né? Já faz mais de 2 anos. E a Clarissa é mãe do João Gabriel, que tem 11 anos, mãe do Lucas, que tem 5, é psicóloga. Ela tem uma escola para pais online, que ela criou junto com o marido dela, o Rafa. E ela fundou também, ela criou o projeto do Zum Zum de Mãe, que é um programa online que acompanha mães que estão vivendo as dores da maternidade e, de repente, pode até falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, de qualquer forma. E a gente decidiu hoje falar sobre um tema que a gente aborda pouco, a gente nunca falou, eu até falei para ela que eu tinha vontade de fazer um tema materna sobre isso, que é falar sobre o perdão, se ele é necessário. E eu acho que tem que falar disso porque a gente tem, eu recebo muita mensagem na página de mães que ficam preocupadas. Bom, primeiro porque, claro, a maternidade ela abre, né, essa encontro com as filhas. Vou retomar aqui. Quando a gente se torna mãe, é muito comum esse movimento da gente se deparar com as nossas sombras e destapar muita coisa que estava no inconsciente. E uma das percepções que acaba acontecendo é a gente se dar conta que a nossa infância não foi tão cor-de-rosa como a gente imaginava. E isso provoca, né, digamos que abre um leque para entrar em contato com muitas dores em relação aos nossos pais. Porque a gente percebe que a gente não recebeu aquilo que deveria ter recebido, né? E que talvez tivesse um discurso aí que cobriria um pouco essa realidade e a gente estava sem entender. Só que aí a gente já começa a se ver diante do comportamento da criança que provoca, né, esse despertar e isso vem à tona. E claro, tem uma dificuldade muito grande de aceitar o que aconteceu muitas vezes, né? Como é isso, né? Eu vou tirar minha mãe do pedestal dela, o meu pai, eu vou desconstruir a imagem que eu tenho deles. É muito difícil lidar com essa dor, né? De reparar, de perceber que os pais não fizeram aquilo que era adequado para a criança, apesar de terem feito aquilo que estava ao alcance deles, né? E até essa leitura de que eles fizeram o que eles puderam, muitas vezes cobre digamos que camufla a verdadeira sensação que a gente tem. A gente não consegue validar a dor que a gente tem, né? A gente se protege um pouco dessa ideia de que eu não posso ir contra meus pais, eu não posso falar mal da minha mãe, porque afinal ela sofreu muito e por isso que ela me tratou assim. E às vezes a gente não consegue validar a dor dessa criança e não processa o caminho né? Dessa percepção, que chega essa tomada de consciência e depois a gente tem que trabalhar esse sentimento, porque não dá para ficar com ele aí, né? Enfim, isso é um dos pontos que eu queria trazer para a gente conversar, essa percepção que chega e essa dor que vem em relação aos nossos pais, como lidar com isso, né? E que eu preciso realmente trabalhar isso ao ponto de ter que fazer as pazes, ou uma vez que eu me dou conta, e, por exemplo, quando é uma coisa muito devastadora, se eu tenho que mesmo perdoar, ou se eu posso simplesmente ignorar, porque afinal eles não merecem esse perdão, né? Tem muitas pessoas que acabam também ficando nesse lugar, e aí a gente queria falar um pouquinho sobre isso, né? Claro, sim, Má. Então, eu sinto que isso que você falou, assim, é um ponto muito importante, assim, né? Essa investigação, isso tudo que se abre depois... Ai, voltou, começa a falar, voltou. Então, isso tudo que se abre depois da chegada das crianças, assim. Às vezes vão ser em outros momentos, né, para outras pessoas, às vezes não vai ser necessariamente depois da chegada dos filhos, mas para muitas de nós, essa reflexão sobre a nossa infância, a consciência de uma série de dor, porque a gente começa a investigar, ainda mais hoje em dia, né, a informação está aí, a gente começa a buscar formas de educar os nossos filhos, muitas vezes diferente da que a gente foi educado, e aí a gente vai começando naturalmente a se dar conta de um monte de coisa que passou com a gente, né, e isso vai despertando essas dores, como você falou. Eu sinto que o principal de tudo é a gente
tomar consciência desse cenário, assim, da realidade que a gente viveu lá atrás. É a gente sair da ilusão. Eu sinto que a criança dá pra gente essa oportunidade da gente perceber o que realmente, às vezes, estava muito oculto, muito reprimido, mas o quanto de raiva que tem aqui dentro, o quanto de medo que tem aqui dentro guardado e que foi sendo reprimido ao longo da minha vida, o quanto de tristeza, o quanto de dor que está aqui dentro e que os nossos filhos, né, no movimento da chegada deles, eles vão abrindo isso para a gente, né? Então, a primeira coisa é a gente tomar consciência desse cenário, assim, parar de negar e tomar consciência da realidade, sabe? Beleza, minha mãe e meu pai não foram esses heróis que eu imaginava, ou também, às vezes eu já sei que eles não foram, eu não tinha uma imagem, né, muito iludida deles, mas eu preciso de tomar consciência da totalidade da história. Do assim, impacto, né? Ficar negando o impacto que teve realmente, né? Do impacto e do cenário mesmo, assim, de compreender essa história. O que aconteceu com esse pai e com essa mãe? Como que era o movimento, né? Assim, eu fui uma criança desejada, eu fui uma criança planejada. Como foi essa concepção? Como foi o parto? A gestação, o parto. Quando eu começo a compreender o que estava passando na vida deles, a minha mãe trabalhava, a minha mãe não trabalhava fora, ela se sentia frustrada por não trabalhar, como que era o relacionamento dos dois. À medida que eu vou começando a entender esse cenário, eu vou entendendo o nível de desamparo que eu vivia, assim, real. Não a partir do que me foi nomeado e eu acreditei, eu apropriei, e não a partir do que, né, do que eu me recordo, porque esse meu recordar, ele está atingido e ele está influenciado por esse discurso da minha mãe. Então, quando eu começo a fazer um processo de encontrar com a minha criança interna, né, minha criança interior, e reviver, e os nossos filhos fazem isso, eles dão a chance da gente reviver. Muitas vezes, grande parte da raiva que a gente sente, a gente projeta nos nossos filhos, e medos, e o que quer que seja que surge no encontro com a criança, diz dessas dores lá de trás que estão abafadas. E tem caminhos para a gente começar a compreender isso e integrar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a primeira coisa é a gente compreender esse cenário e compreender essa realidade. A hora que eu entendo o que aconteceu e a dimensão da minha dor, eu preciso de olhar para isso antes de me impor esse jargão aí de que é preciso perdoar, é preciso honrar os meus pais, o meu passado. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Eu não tenho dúvida que eles fizeram o melhor que eles podiam, com a consciência que eles tinham lá, com o nível de informação que eles tinham, com os recursos que eles tinham. Mas primeiro, antes de partir para um processo nessa lista materna nossa, que a gente já tem um tanto de coisa que o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado na rede social, agora eu tenho que fazer cama compartilhada, eu tenho que amamentar até não sei quanto tempo, eu não posso gritar, eu não sei o quê. Nesse tanto de lista, né, que a gente já vai tendo à medida que a gente começa a estudar a parentalidade positiva, e eu ainda tenho que perdoar meu pai e minha mãe, porque eles fizeram. Agora que eu sou mãe, eu também estou entendendo. Então, eu acho que antes do perdão, vem a compreensão da realidade que a gente viveu. Porque a primeira pessoa que a gente tem que acolher é a criança que a gente foi. E à medida que eu vou fazendo isso, e eu vou também me deparando com o desafio que é ser uma mãe real, e que as minhas limitações no encontro com o meu filho, que por mais que eu tenha a intenção de fazer melhor, de fazer bem feito, eu acabo várias vezes mostrando uma versão horrível minha para os meus filhos, né? Tudo que eu não queria mostrar, isso acontece e transborda ali. Nesse momento, nesse movimento que eu vou me abrindo para olhar para o que me dói, nesse movimento que eu vou compreendendo a minha história, que eu vou acolher na minha criança interior, naturalmente eu vou olhando com mais compaixão para os meus pais. É um processo natural. Não pode ser uma imposição de fora para dentro. Eu tenho que perdoá-los. Não, eu preciso de olhar para minha criança, acolher essa criança, entender a realidade que ela viveu, dar para ela o que ela não teve. Nesse processo, eu vou ver o quão desafiador é dar para os meus filhos o que eu não tive.
Uhum. Né? O que eu não pude dar. Dá para minha criança o que ela não teve, porque aí eu vou entender, aí eu paro de exigir isso. De mim mesma, eu tenho que perdoar os meus pais, ou exigir que eles façam diferente, ou exigir que eles, né, ou querer mudar a realidade. Eu entendo o quão complexo é esse processo. Uhum. Né? Não pode ser mais uma obrigação e mais um tenho que ir na nossa lista, já que já tem tantos, né, Mar? Já tem muitos. Que é alguém perguntando assim, vocês acham que pode ajudar a Thaís Marcelo, ajudar a ter conversas com os pais para entender a realidade que existia? Ou como que a gente faz para entender isso? Porque eles tratam a realidade do passado segundo as visões e crenças deles. Você tá aí ainda? Ou você caiu? Porque você tá rodando para mim agora. Vocês estão vendo a Clarissa? Agora voltou, acho. Aqui, eu não sei quem que caiu, mas Tá, beleza. você ouviu a pergunta da Thaís ou não? Não ouvi. Você falou, a Thaís Marcelo fez uma pergunta, mas não. Thaís é Ela do Zoom, perguntou. Zoom, né? Sim, é do Zum Zum. Vocês acham que pode ajudar a ter conversa com os pais para entender a realidade que existia? Ou como entender isso? Porque eles tratam a realidade do passado segundo as visões e crenças deles. Ainda fará parte do discurso materno com as intenções e crenças dela, né? Eu acho Então, válido. Mar, É uma eu escuta também. verdadeira. Eu também acho super válido, né, escutar os pais. Inclusive, nesse processo de investigação que eu proponho, tanto no Zoom Zoom, quanto no trabalho individual, como é isso que eu faço, a gente vai primeiro nessa fonte, né, assim, nos nossos pais. O que a gente não lembra da nossa história, a gente vai perguntar para eles. Mas é óbvio que eu vou, não na inocência de acreditar na versão em tudo que eles trazem, mas eu vou com um olhar crítico, investigativo, eu vou me ater aos fatos, eu não vou pegar as interpretações deles, eu vou tentar ir nos fatos. Os fatos me ajudam a descobrir a realidade. Por exemplo, o que é um fato? Você nasceu num hospital X, pelo médico tal, teve essa intervenção, quando você nasceu, você foi para a incubadora, tá. Isso é fato. Agora, o que é uma interpretação? Nossa senhora, seu fato, eu tentei fazer isso, eu tentei fazer tal coisa, tentei, sei lá, me conectar com você, mas os médicos arrancaram você de mim, levaram e eu fiquei sofrendo. Eu não sei realmente, sabe, se isso é porque hoje ela sabe. Assim, né, eu vou pegar os fatos. O que é? Eu nasci de cesariana, fui para esse lugar, minha mãe ficou desacordada X tempo, eu tive que fazer uma intervenção logo que eu nasci. Aí ela conseguiu, eu queria tanto te amamentar, fiz um esforço, não sei o quê, mas você não pegava o peito. Minha mãe falava isso. Eu nunca aceitei o peito. Segundo Você não ela. pegava, você nunca aceitou. Eu estava lá disponível, mas aí você. Aí, peraí, mãe, mas como que você estava disponível? Assim, você não precisa te perguntar, mas à medida que você vai conhecendo os fatos, você fala, como que ela estava disponível? Ela tinha 3 filhos, eu sou a 4ª filha, ela que cuidava da casa dos 3 filhos, ela tinha só uma pessoa para ajudar, o meu pai trabalhava o dia inteiro. Como que ela estava disponível para cuidar de um bebê com 3 filhos pequenos, sem ajuda em casa? É meio que. Sabe? Não precisa de ficar jogando isso na cara deles, mas a gente pode fazer um filtro a partir do que eles trazem e se ater aos fatos. Uhum. Aqui minha mãe falava que eu nunca tinha pego o peito dela, que eu nunca aceitei o peito dela, e meu pai chegava meia-noite em casa também, e ela tinha uma criança de 3 anos. Sabe-se lá, né? E o fato do pai chegar meia-noite em casa, né? Assim, só nesse exemplo seu, o fato do pai chegar meia-noite em casa, imagina o que essa mulher sentia, gente. Se meu marido chega todo dia meia-noite em casa, imagina o ódio que eu vou ter todos os dias, que eu vou sentir. Porque ele trabalhava de ficar ali perrengando com criança. Ele emendava o trabalho com a faculdade à noite. E aí, provavelmente, chegava, inclusive, depois de uma farra, porque algum dia ele devia fazer uma farra. Eu suponho, não sei, não tenho a menor ideia. Na verdade, eu nunca perguntei. Mas suponho. Mas com certeza. E ela tinha um esquema de. A gente ficava em escola integral até às 7, 8 da noite. Ela não trabalhava até o final da tarde, mas ela colocava a gente no final do dia, colocava para tomar banho, fazer essas coisas, e direto para cama. Não tinha nem jantar em casa. O jantar era na escola. E, eu imagino o desespero dela. Ela falou, não quero nem saber, né? Hoje, olhando, olho para isso sem compreendendo, né? Para ela como deveria ser essa carga.
Nossa, devia ser desesperador. Mas, claro, Com para certeza. a criança, para minha criança, ficava a dor de não me sentir, talvez, importante, relevante, sabe, várias questões. E aí, para despertar na boazinha essa raiva, foi difícil permitir dar espaço para isso. Mas foi fundamental. Por quê? Claro. Porque se eu não valido essa dor, se eu não dou espaço para expressar essa dor e não aceito que ela existiu, não, né, não permito que ela venha, ela vai continuar lá dentro. Essa que é a questão. Sim. E acho que é bem isso que você falou, assim, acho que tem as etapas, né? Você tem a tomada da consciência, depois você começa a É, permitir, entra em contato com essa criança, vai de encontro com ela, e aí começa a sentir tudo que ela teve que reprimir ou que ficou escondido na expressão dela, porque ela criou uma máscara para se proteger, né? Então ela aprendeu a lidar com aquilo, muitas vezes com sentimento. É a partir do momento que você começa a exercitar esse espaço, permitir que ela se expresse, essas coisas vão transmutando, elas vão saindo, vão limpando. Pode ser que não vai zerar, né? Mas vai melhorar muito. E isso vai aliviando, e é meio que isso que claro. você falou. Vai humanizando a forma como você enxerga essa situação e automaticamente vai aliviando a forma como você olha para os seus pais. Falou, realmente não tinha como ser de outra forma. Você começa a entender que tudo que aconteceu porque tinha que ser, porque não tinha como ser de outra forma. Porque de acordo com o estado de consciência deles, de acordo com o que eles tinham de maturidade emocional, com o preparo que eles tinham, com o repertório que eles tinham, com as referências que eles recebiam, com as crenças que na época sondavam. Por exemplo, a história de separar o bebê. Eu coloquei lá no Stories. Se você recebeu muito colo, recebeu pouco colo. Mais de 80% falou, eu recebi pouco colo. Era uma cultura que exigia essa separação, que ficava o tempo todo de a criança tem que aprender a se virar sozinha, não tem que dormir na mesma cama, imagina. No outro quarto, chora até se acostumar. Então, tem muito do que aconteceu conosco, que foi super desamparo emocional, que a gente aprendeu a sentir que não tem efeito, né? Parece que não tem efeito. E muitas pessoas falam, né, na página, não, mas eu tô tranquila. Não tenho problema nenhum. Eu sou uma pessoa forte graças a isso. E às vezes nem tem consciência dessa raiva contida. Nunca entrou em contato com essa Sim, raiva, né? claro. Esse negócio do colo que você está falando é tão legal, né? O Piangers fez um vídeo lindo falando sobre colo aí, que rodou nas redes sociais há pouquíssimo tempo. Aí eu mandei para o meu pai, aí ele respondeu assim, ele mandou... eu mandei para ele, para minha mãe, assim, aí ele mandou uma carinha chorando assim e falou assim, podia ter te dado mais colo. Ele falou isso, assim, achei tão bonitinho, assim, né? Mas o que eu queria dar um exemplo de uma cliente, né? A grande questão, né, desse não olhar para as coisas que você está trazendo isso, né? Se a gente não olha, a gente vai seguir reproduzindo elas. Eu tenho uma cliente que é muito nítida essa repetição na história dela, assim. Olha que coisa. A mãe dela, a avó dela, o vô morreu e ela tinha 3 filhas pequenininhas e o vô morreu quando as 3 meninas eram pequenas, a mãe da minha cliente. Aí a mãe teve que se virar, inclusive se prostituir, para conseguir dar conta de cuidar dessas crianças e tudo, fazer várias coisas de cuidar das 3. Teve uma época que ela teve que deixar as filhas num orfanato, porque uma delas internou com tuberculose, uma coisa assim, ela teve que ficar no hospital e teve que as outras filhas, as outras 2, ficar num orfanato enquanto ela ficava no hospital, com a que estava se recuperando. E aí, o que aconteceu? A mãe dessa minha cliente cresceu, que foi uma dessas que ficou no orfanato. Quando a minha cliente tinha 1, 2 anos, ela se separou do pai e a mãe. Tamanho medo dele abandonar, porque ele ficava o dia inteiro no trabalho, ela falava que ele não ficava com ela. E aí a mãe se separou do pai, quando ela era pequenininha, foi para o Rio, teve que se virar, não sei o quê. Quando minha cliente tinha 5 anos, voltou, deixou ela com a mãe, a minha cliente entendeu como abandono da mãe, deixou, porque a mãe tinha que trabalhar e se virar, ela não conseguia criar a filha sozinha no Nossa, Rio. então, Então, assim,
Como que as pessoas vão repetindo à medida que a gente não toma consciência, à medida que a gente não olha. Não significa que é uma imposição eu ter que olhar e aceitar. Eu preciso de reconhecer o ponto que eu tô e entrar em contato com o ponto que eu tô. Qual que é a minha realidade interna? E às vezes a minha realidade, aparentemente, é que tá tudo bem, que eu tô em paz com essa minha história. Mas principalmente quando os nossos filhos chegam ou quando a gente começa a vivenciar relações íntimas de casal, é uma grande fonte de reedição das nossas feridas da infância. Mas com os nossos filhos é ainda mais também, né? Eu acho que duas relações que são super potentes e que vão reeditar as nossas feridas da infância é a do casal e é a com a criança. Né? E essas duas relações, quando a gente começa a ter isso, e nós estamos, né, com o companheiro aí, o pai da criança, o companheiro, o que quer que seja, e a criança, então, é dose dupla, né, galera? Né, o bicho pega duplamente, é muita ferida aí para pouca pessoa. E aí essas dores começam a aparecer, mas como uma grande oportunidade da gente olhar aonde que eu tô emocionalmente nessa história. O quanto de raiva que tem, o quanto de medo que tem. E à medida que eu vou olhando, como você foi falando, né? No primeiro momento é tomar consciência desse processo. Entender, né, o que aconteceu, como que essa história lá de trás impacta hoje. Depois eu começar a encontrar com essa criança e dar voz para o que realmente tem aqui dentro de emoção. Para somente depois que eu abrir espaço e começar um movimento de expressão consciente de estar aqui, né, do que está aqui, eu começar a caminhar para um espaço de buscar novas possibilidades de me conectar com essas pessoas, com esses pais. Como que agora eu olho para eles? Para esse pai e para essa mãe real que eu tive. Não para esse pai e essa mãe que eu fantasiei, que estava envolvido num discurso lá da minha infância, né, nas interpretações que eu tive, no que eles mesmos me nomearam. Como que agora, como adulta, eu olho para eles, né? E aí tem aquela questão, né, Má, que a gente queria trazer também, de que o quanto que a gente segue hoje esperando esse reconhecimento, esperando que alguém venha e salve, eu projetando essas nossas dores nos outros, né? Assim, ou que reconheça, né? Que isso me desconecta. Reconheça o mal que fez, né, também. Sim, reconheço o mal que fez, reconheço o quão boa filha eu fui, o quão eu sempre fiz tudo certo, o quanto que eu estou fazendo aqui com a minha filha muito melhor do que ela fez, o quanto que a gente está preso ainda a essa ferida lá do passado de uma forma inconsciente, e o fato da gente não olhar para isso faz com que a gente não viva o presente, o que está diante de mim. Né? Não é que eu tenho que perdoar, mas a gente precisa, a vida está te convidando no aqui e agora a olhar para as emoções, porque elas são reeditadas, elas são atualizadas no aqui e agora. Então não é que eu tenho que ficar lá, presa lá, mas no aqui e agora, isso tudo está sendo atualizado e editado nesse encontro com o meu filho, com o meu companheiro, com as pessoas, com a vida. E quando eu começo a entender essa grande oportunidade que o aqui e agora me traz, eu vou soltando esse passado, né? Eu vou sentindo no aqui e agora, eu vou dando espaço para isso, eu vou cuidando disso à medida que a vida vai me apresentando. É claro que eu posso acelerar esse processo e conscientemente ir atrás de espaços como Zoom, como terapia, como uma série de coisas que vão me ajudar a entender esse processo. E talvez essa é a urgência que eu sinto que os nossos filhos nos trazem. Quando eu tive os meninos, eu comecei a sentir essa urgência com os dois, com o João muito e depois com o Lucas de novo. Vi que ainda tinha muita coisa para trabalhar. Né? Mas é essa urgência de, meu Deus, se eu não trabalhar isso e se eu não acelerar esse processo, eu vou deixar de herança para eles. Isso tudo que eu não estou processando, que eu não estou metorando. Eu trago esse passado para cá e ele vai pesar, e vai pesar para eles também. Eu vi muito as pessoas perguntarem nos posts que eu estou fazendo sobre o Zoom Zoom agora para falar da nova turma, né, que está abrindo, perguntando assim, mas eu não consigo ter lembrança do que me aconteceu. Eu não sei dizer, como é que eu vou trabalhar isso no Zoom Zoom se eu não sei o que me aconteceu? E eu sempre falo que, tipo,
talvez a gente não tenha memória exata do que aconteceu, mas a forma como a gente reage, o que incomoda no comportamento da criança e a forma como a gente reage é uma grande evidência do que ficou essa experiência. Se eu tenho muita dificuldade para lidar, sei lá, com a limpeza do meu filho, eu preciso que ele esteja sempre limpinho, que ele não se suje nunca, ou controlar isso desesperadamente, algo tem aí em relação a isso, que eu tenho que olhar. Qual é a tua relação com isso? Como é que foi quando você comia e se sujava, né? Te incomodava demais? Porque eu preciso que ele coma de qualquer jeito. Ou geralmente, o comportamento que mais tira do eixo está falando de alguma dor sua que talvez esteja camuflada, ou a memória não acontece. Tá começando a vazar o som. Tá bem alto aí o som daí, tá? Se você puder mudar de lugar, tá. Tem uma voz de um homem muito alta. Tem um homem aí perto? Ou não? Não. Engraçado, não? Olha aqui, tem um pingo de gente. É um homem ali, né? É que o seu microfone é bom. Mercúrio retrógrado. Brincando com a gente. Mas, enfim, muita gente precisava disso. Tinha como trabalhar a dor do passado sem conhecer exatamente o que aconteceu. Entendeu? No Zoom Zoom, se isso funcionava, por exemplo. Você tá me ouvindo? Porque agora tá fazendo assim de novo. Espera aí, deixa eu aproveitar, porque quando eu subo... voltou. Para mim, voltou. Voltou. É porque ele conectou na Wi-Fi, voltou a luz aqui, ele conectou na Wi-Fi do lugar e tava uma meleca. Aí agora eu voltei pro 4G. Entendi, tirou o Wi-Fi do telefone. Sim. Não, eu estava falando disso como é possível trabalhar o que aconteceu com o passado, porque a gente não tem informação clara pela memória, né? Do que aconteceu. Sim, eu entendi. Então, é isso que você falou, né? Como eu também estava falando, que a gente tá o tempo todo, né, nesses encontros, e principalmente quando a gente se abre para esses encontros, a gente está tendo a oportunidade de reeditar isso, essas emoções. Então, não necessariamente eu preciso de ter lembrança do fato do que aconteceu. Às vezes tem gente que não tem pai e mãe vivo, não tem nem para quem perguntar muito dessa história, além de não ter lembrança. Tem várias clientes que nem tem com quem perguntar sobre a história. E não importa. Nem sempre importa. A vida, ela não desiste. Os nossos filhos, eles são o que eu falo no Zoom Zoom, assim, muito, né? É isso, assim. É o quanto que as crianças, elas são sensíveis a esse nosso campo inconsciente, ao nosso campo emocional, né? A tudo que está aí reprimido. E se a gente se abre para olhar para eles e para abraçar o que eles estão mostrando para gente, que a gente confia nessa fidedignidade do que eles estão mostrando, porque a gente está o tempo inteiro duvidando do que eles estão trazendo à tona. A gente tem uma tendência a pensar que é deles, a gente tem uma tendência a separar, a responsabilizar eles pelos comportamentos desafiadores, pelo que eles estão trazendo. Mas quando a gente começa a entender que isso está diretamente ligado a gente e que a gente está co-criando essa realidade, que eles são muito fiéis, muito sensíveis ao que está passando no nosso mundo interno, e a gente começa a assumir a responsabilidade por isso, eu começo a ver o quanto que a vida está o tempo inteiro me dando sinal do que eu preciso de olhar. Independente se eu me lembro, se eu tenho memórias conscientes do passado ou não, tem outras formas da gente acessar. No encontro com a criança é uma forma muito potente, tem várias outras. Né? Mas é o foco aqui. Eu tinha pensado em falar também, Flor, tem muitas pessoas perguntando mas se eu aceito meu pai, né, e minha mãe, a história que eu tive, e às vezes a relação não é sustentável, tipo, não é uma relação saudável, eu preciso conviver com ele, significa se perdoar, né, porque tem muita gente que acha que perdoar, honrar a história, aceitar o que aconteceu eu preciso manter o convívio. Uma relação íntima, amorosa e próxima. Né, eu preciso lá, e ainda mais porque muitas vezes existe uma dependência emocional que é resultado dessa relação, onde muitas vezes os pais colocam os filhos como cuidadores, né, e tanto papel em que a criança e depois a adulta ainda mantém isso, né, a constelação pode ajudar, sim. A Juliana já perguntou 2 vezes, pode ajudar sim nesse processo. Deixa eu aproveitar para responder. É maravilhoso. É maravilhoso. Teta Healing, constelação familiar,
Eu sempre falo que tem muitos caminhos, né, para poder auxiliar a gente, apoiar a gente. E eu vou sempre trazer um de mães, é um deles. Mas, tá vendo? É desafiador, né? Tava falando do... Não, mas você tava falando do convívio, das né? pessoas que às vezes viveram coisas difíceis. Viveram coisas muito difíceis e entendem que se honrar e aceitar a história significa que eu tenho que manter o convívio. E às vezes essa relação continua muito maltratadora, né? Muito abusadora. Tipo, a gente continua respeitado. E você percebe que do outro lado não tem perspectiva de mudança. Você fica na esperança, como você falou, muitas vezes, nessa expectativa constante. E talvez a postura é justamente sair desse lugar infantil de acreditar que o outro vai mudar, que eu tenho que consertar o outro, salvar o outro, que ainda tem o que ser feito e que eu sou obrigada, mais do que nada, né, a manter uma relação. E às vezes o trabalho justamente é você se questionar. Se eu criar limite. Numa relação onde eu me sinto abusada, quem está abusando, né? Quem é mais? Quem está se nessa relação? Isso é muito massa, isso que você está falando, assim, porque tem uma coisa que a gente precisa entender, que é o seguinte: para a nossa mente, né, para o nosso sistema nervoso, não faz diferença se eu estou pensando em algo ou se eu estou realmente vivenciando aquilo. A informação que o meu sistema nervoso vai mandar para o meu corpo, se eu estou pensando, vamos supor, eu tomei um tapa na cara há 5 anos atrás, tá? Vou dar uma situação boba. Tomei um tapa na cara há 5 anos atrás de uma pessoa. A pessoa, no momento de raiva, pegou, descontou a raiva dela em mim e me deu um tapa na cara. Beleza, eu não tô falando que eu tô de acordo com isso, que eu acho isso legal, que eu acho que a pessoa fez o certo, que eu tô de acordo com o que ela fez. Não tô falando isso. Mas eu tô falando que o fato de eu lembrar todos os dias da minha vida, durante esses 5 anos, desse tapa na cara, é como se eu tivesse me dando esse tapa na cara ao longo desses 5 anos. Porque cada vez que eu penso nisso, o meu sistema nervoso vai mandar a mesma informação para o meu corpo, vai entrar no mesmo nível de tensão, vai liberar a mesma descarga ali emocional, hormonal, sei lá mais o quê, para o meu corpo, como se aquilo tivesse acontecendo ali naquele momento. Então, quem tá me fazendo sofrer mais? A pessoa que me deu um tapa na cara uma vez, ou eu que durante 5 anos estou me dando tapa na cara, porque o que eu estou mandando de informação para o meu corpo, diariamente, várias vezes por dia, é isso. Então, o trabalho, por exemplo, esse trabalho, né, não significa que eu não vou colocar, eu como adulto, vou começar a entender, peraí, eu tô indo lá nesse lugar e toda hora que eu vou, eu tô me machucando. Essa relação, né, ela segue sendo abusiva, né? Eu sigo revivendo, eu sigo recontando. Espera aí, então eu preciso, num momento, talvez, mais pra frente não, mas eu preciso de colocar limites. Eu preciso de colocar fronteiras seguras para mim, né? E, na verdade, é assim, tanto que o começo do trabalho do Zum Zum, o módulo 1, é todo sobre presença, sobre técnica para a gente trazer a nossa mente para o aqui e agora. Como que eu entendo a minha mente e o poder que ela tem de construir a realidade que eu vivo, né, a realidade que eu estou vivendo com meu filho, com tudo na minha vida, como que eu trago a minha mente para o aqui e agora e me fortaleço nessa relação, né, criando a realidade que eu quero criar. Né? Como que eu me libero dessa mente que está toda hora indo para o passado e me contando histórias e me desconectando do que está acontecendo aqui agora. Porque cada vez que eu vou lá e me reconto essa história do tapa, ou me reconto a história do abuso que eu vivi lá atrás, tem coisas muito graves, muito sérias, que não são fáceis da gente esquecer. Mas existe a possibilidade, né, da gente olhar para isso, de preferência de mão dada, com uma pessoa que vai me acompanhar, que vai me ajudar a voltar a confiar, a criar força, né, a me amparar, vai lá de mão dada comigo e fala assim, vamos olhar para isso junta? Né? Às vezes em processos individuais. Mas, às vezes, em grupo, eu vendo as pessoas no Zum Zum, é muito maravilhoso o que acontece. Por quê? Porque uma mãe que começa a se abrir, que
tem a coragem de se abrir, de se vulnerabilizar, ela dá espaço para as outras também. É como se ela puxasse uma fila. E é muito lindo, porque ela começa a se mostrar e trazer questões profundas dela, e já apareceu cada coisa mais maravilhosa que a outra. E aí as outras vão se identificando e vai gerando um espaço de amparo, e a gente vai voltando a confiar. Vai voltando a confiar como a criança confia, né? A criança, ela confia na gente. Ela chega aqui com uma confiança primordial de que a vida é boa, de que as pessoas são confiáveis. Mas devido à quantidade de sofrimento, de desamparo, de abuso, de violência que a gente sofreu, essa confiança nossa foi massacrada. A gente precisa de estar em lugares seguros e tendo acesso a informações potentes e práticas que vão nos ajudar a firmar o nosso pé no aqui e agora, a fortalecer o nosso momento presente, para a gente conseguir recuperar essa confiança, né? E eu falo que uma das coisas que me faz garantir que o Zum Zum é um espaço confiável é exatamente esse processo da gente compreender o que passa na nossa mente, compreender o tanto de ilusão e de confusão que essa vozinha que está aqui dentro está falando pra gente. Inclusive, aqui o outro é responsável pelo meu sofrimento ou pela minha felicidade, e que eu preciso ficar aqui esperando mamãe e papai reconhecer, e isso eu vou projetar em outras relações. É óbvio que não é papai e mamãe. Hoje eu projeto isso, eu vou ser feliz quando meu marido parar de gritar comigo, eu vou ser feliz quando meu filho se acalmar e cooperar mais comigo, eu vou parar de sofrer quando eu sair desse trabalho. E a gente esquece que a gente é o autor da nossa própria vida, né? E que não adianta eu ficar esperando alguém vir me salvar, que no caso é papai e mamãe, mas a gente segue reproduzindo, né? Projetando os nossos medos, as nossas expectativas, as nossas dores nas pessoas ao nosso redor, porque elas não vão mudar. Elas vão mudar se elas quiserem, quando elas quiserem, no momento que elas quiserem. Eu só tenho poder de ação no meu mundo. Então, quando eu começo a usar toda essa energia que eu tenho gastado para responsabilizar os outros pelo meu sofrimento, essa energia que me faz ficar presa ao passado, ansiosa com o futuro, com o que está por vir, e começo a usar essa energia no aqui e agora, que é todo o foco do módulo 1, né, compreender tudo isso e trazer essa energia para o aqui e agora, eu vou me sentindo muito mais forte, muito mais potente, e colocando meu foco no que realmente é prioritário, que sou eu e essa criança que está diante de mim, que está reproduzindo tudo aquilo que eu não estou conseguindo lidar, organizar, integrar, metabolizar do meu mundo interno. Não, e você tocou em vários pontos que eu acho incríveis, então a gente vai ter que fazer umas 2 tendas maternas ou 3, vamos, para poder falar sobre isso. Mas me fez pensar em mil coisas. E, inclusive, eu tô até me sentindo mal porque eu prometi. Ô, Má, não precisa de tenda materna. Gente, vão pro Zum Zum. Isso mesmo, Franciane, vem pro Zum Zum. A gente faz tenda materna no Zum Zum toda semana, ao vivo. Não, a ideia, 1 hora. Com certeza. Mas o que eu ia falar é que a gente tem essa lógica, né, de ficar, isso que você falou da responsabilidade, de responsabilizar os outros pelo que a gente sente. E, obviamente, a gente também se sente responsável pelo que o outro está sentindo. Isso gera muita culpa. Então, quando a gente entra nessa dinâmica de como a gente aprendeu a se sentir responsável pelo que o outro sente, obviamente, a gente, quando se depara com qualquer coisa que a gente faz de errado como mãe, por exemplo, nossa, olha o que eu estou fazendo com meu filho. Então, esse trabalho de quando a gente trabalha essa questão do perdão, né, que você falou, putz, como é que eu vou fazer as pazes com meu pai, com a minha mãe, depois de tudo que eu sei que eles fizeram comigo, que é todo um processo, eu vejo que o ganho acontece, o passo maior que acaba sendo dado, acontece quando a gente trabalha esse discurso interno, né, por exemplo, eu sinto que eles me respeitam, esse discurso está dentro de você. E o que está acontecendo aí fora é uma validação de algo que está dentro de você. Isso está mais do que fica muito evidente. Então, quando eu percebo que, na verdade, está acontecendo essa dinâmica porque eu tenho me desrespeitado, aí eu falo, nossa, eu não estou me tratando bem. E aí, muitas vezes, você começa a sentir mal com você mesmo. Então, você tem que trabalhar o perdão em você. É o primeiro ponto. Eu tenho que trabalhar o perdão de mim, porque eu estou me permitindo, eu estou, digamos, autorizando o outro a me tratar dessa forma. E isso não é bom pra mim.
Então, peraí, Claro. né? Como Ô, Má, e você trouxe uma coisa que é assim, né? Que você falou assim, eu tô errando, né? Assim, eu sinto que eu tô errando, sei lá, no que quer que seja. Gente, quando a gente começa a entender que não tem certo nem errado, assim, né? Quando a gente começa a entender o poder que tem nesse instante, no aqui e agora, e nesse trabalho, que é um trabalho lento, que é um trabalho numa espiral, que eu vou dar voltas e vou passar uma e outra vez pelos mesmos pontos, esse processo de tomada de consciência, eu vou passar uma e outra vez, é uma espiral, né? Eu vou passar uma e outra vez pelo mesmo ponto, e cada vez que eu vou subindo nessa espiral, eu vou tendo um olhar mais amplo, eu vou tendo mais clareza para eu poder olhar para as mesmas questões. Então, o processo, né, quando eu começo a entender o poder que tem em vir para aqui agora, eu vou entender e entendo que esse processo de tomada de consciência, ele é lento, naturalmente eu vou entendendo que não tem certo nem errado, tem o que eu fiz naquele instante com a consciência que eu tinha. E à medida que eu vou caminhando nesse processo e eu vou descobrindo, eu vou expandindo a minha consciência no sentido que eu vou expandindo o meu campo, aqui ó, eu tiro o microfone de perto, né? Eu vou expandindo o meu campo de visão e eu vou conseguindo ver com mais amplitude, né? É assim, né? Amplitude ou amplidão? Amplitude. Eu vou vendo com mais amplitude aquilo. Eu tô vendo com mais amplitude, eu consigo ver partes que antes eu não via naquele momento. Então não tem erro, tem aquele instante com a consciência que eu tinha, eu fiz. E aí fica fácil, à medida também que eu vou me perdoando, né, que eu vou entendendo que não tem certo nem errado. Tem a consciência que eu tinha naquele momento que me permitiu fazer assim. E que agora que eu já caminhei mais e eu olho lá para trás, eu falo assim, nossa, agora meu olhar já é mais amplo. Eu já integrei isso e aquilo, e eu olho lá para trás e sinto que, como eu atuei lá atrás, hoje eu já não atuo mais. E a gente vai se perdoando e fica fácil também eu olhar com mais compaixão para o outro, à medida que eu olho para mim também, né? A gente vai se dando conta que tem um discurso, né, muito punitivo também nessa história. Sim, que a gente foi educado, né, dentro desse discurso, né? Tolerância com o erro, que é tirar a humanidade do processo. Tipo, a gente é humano, não existe isso de ser só uma coisa, de ser só o acerto, né? Como você está dizendo. E não tem essa coisa do acerto e do erro, que é maravilhoso. A gente vai se dando conta disso. É a postura que a gente tem diante das situações que a vida nos apresenta e que as nossas falhas também denunciam. Tipo, se está denunciando, eu ainda tenho uma dificuldade de ficar com a rejeição, bora trabalhar essa rejeição. E olha, outra coisa, não só questão de punição, mas a gente tem muita mania de ficar olhando e apontando só para o erro, para a escassez, para o que está dando errado, para que não consegue lá, porque a gente não consegue valorizar os passos. Muita gente fala assim, gente, eu faço tanta coisa, e eu até mandei um áudio outro dia pro Telegram falando disso. Eu faço de tudo, estou estudando, estou aplicando, e quando eu vejo, caio de novo no grito. Faço não sei o que lá. E aí, o que você faz diante disso? Puxa, eu vou lá, primeiro eu me sinto mal, depois eu vou lá, converso com meu filho, peço desculpas. Isso já é romper padrão. Isso já é um avanço. Isso já é maravilhoso. A gente não consegue valorizar isso. E aí, isso é muito lindo, porque quando a gente percebe que a gente está fazendo esse processo, isso é um discurso maltratador. Porque a gente está confiando em tudo que a gente não consegue controlar, no fim, a gente está com necessidade de controle, tá, tipo, a gente está indo nessa lógica, mas a gente está caminhando pra caramba. E é muito lindo quando a gente percebe isso, porque a gente tira esse peso de olhar para as coisas como se fossem falhas. A gente olha a criança chorando e fala, ela está no momento de descontrole emocional. Tipo, normal, acontece. Você não fica com aquela urgência de que você precisa consertar a criança de qualquer jeito. Não, é a vida. A gente só tem que acompanhar, tá junto e mostrar que a gente compreende. Mas não tem desespero, porque você já não está com essa urgência dentro. E automaticamente que você consegue... Aí você começa a entender, tipo, claro que meu pai tinha dificuldade. Inclusive, ele tinha muito menos conhecimento, menos consciência. E aí, quando a gente faz as pazes com... E até tem outro ponto. A gente faz as pazes com o passado, a gente consegue honrar o presente. Claro. Porque, né? Que é o estar presente. E uma coisa, Má, que eu quero... eu acho que assim, só pra gente fechar e a gente falar do Zum Zum, que eu nem sei quanto tempo que a gente tá aqui. Faltam 15 minutos, 14.
beleza. A última coisa que eu quero falar, assim, é isso, assim, que mais uma vez, eu sinto que o Zum Zum, ele é um caminho tão potente, por quê? Porque a gente vai começar a aprender, a reaprender, a resgatar aspectos nossos a partir do encontro com a criança. Mas por que do encontro com a criança? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, por exemplo, o perdão. A criança olha para os nossos filhos, gente, a capacidade, eu não podia deixar de falar isso, assim, a capacidade, uma live sobre perdão, que a criança tem de perdoar. A gente faz, assim, a meleca que for, assim, usando bem forte assim, o termo, usando a merda que for. A gente faz, assim, um monte de besteira, grita, briga, sacode, desconecta dele, tira a energia afetiva, faz o que for. Passa 5 minutos, você vai lá, a criança, se você, sei lá, oferece uma comida, você se aproxima dela, ela olha para você sorrindo, de braços abertos, aquilo passou. Tá? Às vezes pode demorar 10 minutos, mas ela passa e ela limpa. Imagina quanto tempo a gente gasta se alguém grita, igual você gritou com a criança, se alguém te xinga do jeito que você criou, você xingou a criança, se você avança na criança, alguém avança no você, igual a gente às vezes avança na criança e sacode. Imagina quanto tempo a gente demoraria para perdoar. Então, quando eu entendo que eu tenho diante de mim a semente original do ser humano, que é um ser cooperativo, conectado com o aqui e agora, extremamente amoroso, capaz de perdoar, e eu começo a entender a natureza desse ser e resgatar e usar isso que tem diante de mim para resgatar essa natureza dentro de mim, e é exatamente essa a proposta do Zum Zum, resgatar a natureza desse ser, que é a nossa natureza, que é o nosso ser essencial, é voltar isso que é essencial a partir do encontro com essa criança que está diante de mim, que tem todas essas qualidades essenciais, essa semente original do ser humano que eu trouxe aqui para esse planeta. Puxa, gente, é um caminho muito lindo. É doído, sim, mas é um caminho maravilhoso, assim. É um caminho muito potente. E aí a gente começa a entender essa coisa do certo e do errado, que não existe, né? Que não tem certo e errado. Olha como que a criança vive a vida, ela vive brincando, ela pega os problemas e ela brinca, ela tá ali tentando, por tentativa e erro, ela vai experimentando. E por que que a gente tem um peso em cima da gente? Por que que a gente tem ali... Porque as emoções estão todas bloqueadas, porque tem uma série de coisas que foi forjada lá atrás que não flui hoje. Quando eu começo a resgatar isso que é natural, a natureza do sentir e do expressar, a natureza do perdão, da conexão com o aqui e agora, quando a gente vai resgatando isso devagarzinho, isso daqui é uma live que a gente está tentando resumir um processo que dura 3 meses, assim, na verdade 1 ano, porque você tem a possibilidade de refazer esse ciclo por 4 vezes, então é um processo Zum Zum, né? Ele é uma rede de apoio materno, mas ela é terapêutica e que cada vez mais eu tenho cuidado desse grupo para que realmente ele seja potente e cumpra esse efeito terapêutico. Então, hoje são 50 mães só numa turma. Então, é realmente um processo que a gente vai poder entrar em espaços muito profundos. O conteúdo, ele é totalmente organizado, ele é dividido em forma muito pouca, assim, né, para adequar a nossa rotina materna e de uma forma que a gente possa processar devagarzinho junto. Então, eu sinto que essa live foi bem profunda, né, mas bem potente. É muita informação, que às vezes até deixa a gente mais angustiada, mas o convite é simplesmente mostrar para vocês um pouco de tudo da potência que é esse processo. Olha só, a Franciane está falando suspeita, né, Franciane falando, Clarissa, você é simplesmente fantástica, eu vou fazer o Zum Zum nessa turma. Maíra também adora você. E a Gêmeos Miguel Arthur tá falando assim, como perdoar essa parte mais difícil. Eu acho que o Zum Zum pode te ajudar nesse processo, com certeza. Só para avisar vocês, quem entra no Zum Zum através do meu link, recebe de bônus exclusivo uma live que eu fiz com a Ivone Laborda. Vocês sabem que eu sempre estou publicando os textos dela aqui, sobre o que nos impede de oferecer amor incondicional para os nossos filhos. Tá? É uma live bem bacana que eu fiz no ano passado. Foi uma honra poder fazer essa conversa com ela, porque eu sou super admiradora do trabalho dela. Eu legendei ela e ela está disponível só exclusivamente para quem entra no Zum Zum
a partir do meu link. E aí, para vocês terem acesso ao meu link, vocês podem entrar no meu @cantomaternar, no meu perfil, clicar no link azul que tem lá na descrição do perfil, ou me mandar uma mensagem por privado, porque infelizmente eu não posso mandar mensagem para ninguém que não tem histórico comigo, que o Instagram ou o Mercúrio Retrógrado, não sei, tá me bloqueando. Só me deixa mandar para quem já falou comigo antes. Tá, então escrevam para mim por inbox que eu mando para vocês o link. Isso, vocês estão perguntando como que inscreve, é só escrever para Maíra ou ir lá no link do perfil dela. E é isso, gente. Lá tem, né, quando vocês clicarem nesse link, vocês vão assistir um vídeo que eu explico os detalhes desse processo. A Maíra também pode tirar as dúvidas de vocês, porque ela já participou, né? E o convite é que vocês se deem essa oportunidade, mesmo. Porque é muito potente, né? Sim, fiquem tranquilas que vai ficar gravada aqui a live, tá? Podem ficar sossegadas quanto a isso. E eu posso complementar algumas coisas também. Eu tenho compartilhado lá no Telegram algumas dúvidas que as pessoas têm trazido para mim por inbox, porque às vezes eu acho que pode ajudar outras pessoas. Hoje eu falei sobre quem perguntou para mim, e se eu tenho a criança um pouco mais velha, ainda dá tempo, faz sentido entrar no Zoom? Se quiser falar um pouquinho sobre isso, que a Xuxena tem um tempinho. E teve uma outra pergunta aqui, se precisa ser mãe. Bom, eu já recebi várias educadoras dentro do Zoom, porque eu sinto que é um processo muito nosso, assim. Talvez uma ou outra coisa, não sei se você trabalha com criança, né? Lá, é a Franciane. Se você trabalha com criança, ou se você tem criança ao seu redor, talvez uma ou outra coisa seja, por exemplo, o vídeo que eu falo de ritmo do sono, de ritmo de alimentação. Pode ser que não faça muito sentido, mas na verdade, o tempo inteiro, até esses vídeos, é um processo da gente também olhar para a nossa criança interior. Então, assim, como foi esse ritmo da alimentação? Isso foi estabelecido lá atrás, né? E o quanto que isso está relacionado à minha forma, à minha maneira de lidar com as emoções hoje, o quanto eu desconto isso na comida ou não, sabe? Então, é um processo para mães, para pessoas que estão buscando crescimento pessoal. Eu falo que é uma jornada de crescimento pessoal a partir do encontro com os nossos filhos ou com a criança que vive dentro da gente, porque a gente vai acessar, todo mundo tem uma criança, né? É online o curso, Patrícia, não é nenhuma cidade, não. É online o curso, ele é todo online. Eu moro em Pucón, no sul do Chile, e o processo é todo online. E para quem está perguntando de mães de crianças mais velhas, eu tenho um filho de 11 e um de 5. Então, assim, o tempo inteiro eu estou compartilhando também e eu estou trazendo questões para essa realidade, né, de crianças mais velhas, de crianças mais novas. É vocês que vão trazer as questões. O que é compartilhado lá, gente, é um curso de crescimento pessoal. Vocês vão ver pelos temas. Nesse vídeo eu apresento todos os temas. O primeiro módulo é como que, né, é um processo de autoeducação. Como que esse encontro com a criança que eu fui ou com o meu filho pode me abrir para uma jornada de crescimento pessoal, de compreender a minha mente, de como trazer a minha mente para o aqui e agora, como me liberar dessas ilusões de passado, futuro, que eu tô transitando toda hora mentalmente, né, responsabilizando os outros pelo meu sofrimento, como que eu posso desenvolver um olhar mais grato para a vida. Esse é o módulo 1. Módulo 2 é como que eu me conecto com o ritmo natural. Esse ritmo que está aqui ao nosso redor, né, que é dado pelas estações do ano, pelo sol, pela lua, né, pelas fases da lua, e que a gente está totalmente desconectado e vivendo uma relação com esse ritmo social externo que faz a gente estar constantemente ansioso, acelerado, buscando de uma forma, vivendo relações superficiais, o tempo inteiro angustiado e buscando, né, numa velocidade totalmente acelerada e desumana. Como que eu volto para esse ritmo natural? Como que eu compreendo o ritmo da alimentação, do sono, do brincar, as necessidades básicas das crianças e da minha criança interior? Módulo 2 é o tempo inteiro criança interior. Como que eu conecto com a minha criança, compreendendo a minha história e vou fazendo esse processo de maternar a minha criança, compreendendo o ritmo natural e essas necessidades básicas que eu falei, e compreendendo a criança, maternando também essa criança que está diante de mim. E o módulo 3 é limite
e o nosso processo emocional. Como que eu crio um espaço seguro para eu expressar as minhas emoções, né? Para eu começar a dar voz para todas essas emoções que estão reprimidas aqui dentro e que escapam, às vezes, das formas mais descontroladas ou estão gerando uma série de doenças mesmo, né, internas, por eu estar simplesmente reprimindo, engolindo essas emoções. Então, como que eu crio um espaço seguro e reorganizo a minha expressão emocional? E como que eu crio um espaço seguro também para o meu filho expressar as emoções deles? Como que eu não massacro essa criança que já tem uma inteligência emocional e que flui com a natureza das emoções? Como que eu não lastimo, né, e não prejudico essa expressão emocional tão autêntica que a criança já tem, mas ao mesmo tempo colocando fronteiras seguras, limites, sem medo de colocar esses limites para as crianças. Então é um conteúdo, eu sinto, muito completo, é um processo bem bonito de autoeducação. Super lindo. E eu falo sempre que a página nasceu quando eu entrei no Zum Zum. Então eu sou super inspirada pelo trabalho da Clarissa desde o início. Acabou criando um podcast juntos, então. E acaba que a gente tem um convívio muito intenso, né? A gente fala quase todo dia. É realmente maravilhoso. A Amanda está fazendo essa pergunta, retomando a pergunta que eu fiz antes, falando eu tenho essa dúvida, meu filho já tem 5 anos, eu tenho muita dificuldade demais. Muitas pessoas me procuram com isso. É tarde demais para começar? Meu filho está com 5, está com 3, está com 11, está com 9. A Isabela já está no Zum Zum, né, Isabela? Ela inscreveu nessa turma. Então, não é tarde. Eu acho que sempre, assim, como a gente estava falando, né? A gente cria essas ilusões mentais, assim, e a mente começa a colocar um monte de desculpa para a gente não entrar em ação e para a gente seguir presa à nossa zona de conforto. Não é tarde demais para você se comprometer com o seu processo de autoeducação. Jamais vai ser. Uma vez eu escutei a Laura Gutmann falando que uma cliente dela, né, que estava fazendo o processo de biografia humana com ela, a mãe estava assim, velhinha, quase no leito de morte, e essa filha, a partir desse processo de encontro com as questões dela, da compreensão do cenário dela e tudo, foi até a mãe e falou para ela, teve uma conversa ali com a mãe virou para ela e falou assim, agora eu posso morrer em paz, assim, como se ela tivesse liberado a filha. Jamais é tarde para a gente tomar consciência, né, já sobre olhar para a gente mesmo, tomar consciência desse ser essencial que está aqui dentro. Vai fechar. Né? Ai, tá bom. Ai, que pena. Tá muito bom. Eu amei. Obrigada pela presença. Eu acho que acolhe essa dúvida, né? Porque realmente acontece entre muitas. Eu digo que... E a criança sempre vai agradecer. Também tem esse ponto. Nenhum filho vai falar, ai, mãe, por quê? Continua nessa. Não. Sempre vai ser maravilhoso e curativo. Eu acho que vai ser um processo curativo para todos os envolvidos, né? Mas, obrigada, querida. Vai fechar, acho que daqui a uns 20 segundos. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Quem tiver interessado, pode me escrever em inbox ou clicar no link da bio para poder se inscrever pelo meu link e ganhar também o bônus especial, que é essa live que eu fiz com a Ivonila Borda sobre o que nos impede de conectar, de oferecer amor incondicional para os nossos filhos, que está muito especial também, tá bom? Mas venham para o Zum Zum. Obrigada, tem várias alunas aqui do Zum Zum falando que foi muito legal. Já foram mais de 1000 mães, né, que participaram e vocês podem também fazer parte dessa rede aí para a gente se dar a mão. Beijo, querida. Tchau. Beijo, obrigada, gente. Obrigada.